lição número 8, já estamos mais avançados no trimestre, já estamos na lição 8. Seja bem-vindo. Nessa semana estudamos educação e redenção. Qual é a ligação desta expressão educação com a palavra redenção, que é a salvação? Antigamente, nós ouvíamos muito entre nossas igrejas a seguinte expressão, havia uma propaganda até da escola adventista, se eu não estou enganado, que dizia, educar é redimir. E alguns questionavam esta expressão. Educação não tem a ver com matemática, com português, com geografia, com história? O que isso tem a ver com salvação? O que isso tem a ver com redenção? Bom, quando nós analisamos a educação de um ponto de vista cristão, bíblico, essas duas palavras são sinônimas. Ellen White chega a afirmar isto, né? Como é que funciona, então, esse processo que liga educação com redenção? Esse é o tema dessa semana, né? Nós temos que entender, em primeiro lugar, eu dividi a lição em blocos, como de costume. O primeiro é entendendo o objetivo do processo da educação / redenção. Não é? Todos nós entendemos que com a entrada do pecado nesse mundo, a imagem de Deus no ser humano foi alterada. E a grande pergunta é, o que é essa imagem de Deus? Esse é um conceito muito discutido, muito amplo, nós vamos para a eternidade estudar isto também, né? Mas a gente poderia resumir aqui que Deus nos criou perfeitos e prontos para um relacionamento com Ele. Pode-se dizer que aqui, na criação, antes do pecado, havia um encontro de mentes. Nós éramos, digamos, mais parecidos com Deus. Correto? E então, nesse encontro de mentes, se permitiu que dois seres, um divino e um humano, tivessem um encontro, tivessem um relacionamento. Porém, com a entrada do pecado, este encontro foi estragado. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados, Deus diz, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Criou-se uma guerra, criou-se um fosso, criou-se um muro de separação nesse relacionamento com Deus. Nós somos criados à imagem de Deus porque nós somos parecidos, digamos assim, nós somos perfeitos num sentido logicamente limitado a nós, como Deus é perfeito. Então, Ele nos criou perfeitos, sem pecado, no sentido de sem pecado, belos, simétricos, com um corpo perfeito, com uma mente perfeita, com capacidade de se relacionar com Ele. Com a entrada do pecado, essa imagem de Deus, essa, digamos, semelhança com Deus, ela se deslustrou. Ela foi grandemente afetada. Então, qual é o objetivo da educação cristã? É exatamente restaurar esta imagem de Deus no ser humano. E nesse sentido, então, educar é redimir. Ou seja, o grande objetivo da educação, além de ensinar matemática, além de ensinar português, além de ensinar línguas, é também, através disto, nos levar para mais perto de Deus, para aceitarmos a Jesus Cristo, que é o mestre dos mestres, que é o nosso Salvador, e então termos uma recuperação desta imagem de Deus no ser humano. Você pode chamar isso de várias formas, regeneração, conversão, você tem várias, justificação e assim por diante, não é? Então, entendendo isso, a gente entende que educar tem como objetivo final também redimir. Um segundo ponto que a gente precisa discutir, o primeiro é o objetivo, o segundo é o professor. Quem é o grande professor desse processo educação-redenção? Jesus tem na Bíblia muitos títulos, né? Mas um que se destaca é o de Rabi, é o de mestre. Ele veio a este mundo para nos ensinar, através de seus ensinos, do seu sacrifício por nós. Isaías 11, verso 2, referindo-se à obra do Messias, né? Que é Jesus, o texto diz assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, Jesus é o mestre por excelência desse processo educativo.
tão por excelência que não apenas viveu, mas morreu por nós e ressuscitou e intercede por nós no santuário celestial. Terceiro tópico, o primeiro é o objetivo, o segundo é o grande mestre do processo. O terceiro tópico é outros mestres ou outros professores desse processo de educação e redenção. Então nós listamos alguns. Primeiro, os próprios profetas, né? Deus usou Moisés e os demais profetas, escritores bíblicos, para transmitirem essa mensagem de salvação e redenção providenciada por Deus. Então, eles eram professores. Se você tomar todo o Antigo Testamento, são aulas de Deus sobre salvação e redenção, nesse processo educativo, né? Na própria lei, nós também temos esse processo educativo de fazer com que o homem volte para Deus, porque a lei, ela não perdoa, a lei ela não salva, mas ela aponta o Salvador, ela aponta quem pode resolver o seu problema, né? E ali nessa lei também ela fala como você pode viver com sucesso esse relacionamento de aliança, de reconexão com Deus. Nas profecias, nós temos um resumo de como o povo de Deus viveu esses ensinos, né? E esse é um material tremendamente educacional, porque nós aprendemos por comparação, mas aprendemos também por contraste. Quando você lê, por exemplo, Crônicas, Reis, Juízes, e você vê o povo de Deus ali se debatendo com os seus pecados, você aprende a não fazer aquilo que eles faziam. Então, esse é um processo educativo. Então, nesse processo de educação-redenção, a Bíblia é o livro por excelência, né? Até nos Salmos a gente contém elementos de educação, né? O autor da lição diz que pelo menos o Salmo 1, o Salmo 37, o Salmo 73 são salmos de educação, são salmos educativos, né? Vale a pena a gente ler esses salmos, né? Provérbios, Eclesiastes também contém muitos ensinamentos práticos, né, que guiam no caminho da sabedoria, e diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Os evangelhos, quando você vai para os evangelhos, eles estão repletos de materiais de aprendizado educacional. Toma, por exemplo, as parábolas, que era um elemento mais fantástico do que parábolas para ensinar grandes e valiosas verdades. Aí você vai para as epístolas, né? Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, né, escrevendo as suas epístolas, o apóstolo João, né? São materiais didáticos riquíssimos, ensinando a como andar no caminho de Deus. O próprio Apocalipse, né? Ali em Apocalipse tem um livro, por exemplo, no capítulo 5, né? Um livro que só podia ser aberto por Jesus, mostrando a capacidade e digamos, a eficiência de Jesus para não apenas nos ensinar, mas também para nos salvar. Enfim, é muito rico esse material, nós não temos tempo aqui para discutir todos esses pormenores, né? Então, a gente pode terminar a lição dessa semana, Educação e Redenção, lendo, por exemplo, para os nossos alunos, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 1. Se você puder ler, leia até o verso 16. Então, você poderia, com sua classe, responder algumas perguntas. A primeira delas: qual deve ser a principal mensagem que precisamos transmitir para recuperar a imagem de Deus nos seres humanos? Você pode ler isso em 1 Coríntios 2, 1 e 2. Segundo, o que significa ter a mente de Cristo nessa recuperação da imagem de Deus? Antes disto, a nossa mente era uma mente poluída pelo pecado, não era a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Em resumo, é ser alguém convertido, alguém que pensa e age como Jesus, transformado por Ele, né? Uma terceira pergunta que podia ser respondida nesse processo é 1 Coríntios 2,10, né? Qual é a função do Espírito Santo nesse processo de educação e redenção, né? O texto bíblico diz que o Espírito Santo é uma espécie de guia que nos conduz, que nos faz entender as maravilhas de Deus na nossa vida, né? E aí eu deixaria uma última pergunta. Se você quiser ignorar as anteriores, faça pelo menos essa, se o tempo não permitir, faça essa última pergunta nessa fase de conclusão da lição, né? É uma pergunta provocativa, né? Se o Espírito Santo é fundamental nesse processo de educação e redenção, por que não o buscamos mais em oração? Por que não cantamos mais sobre ele?
porque não pregamos mais sobre ele. E é interessante que a gente prega sobre o Espírito Santo muitas vezes num contexto apologético. A gente prega muito sobre o Espírito Santo para tentar provar a sua divindade, a sua personalidade e assim por diante, nessa discussão que muitas vezes temos com os unitaristas, com os antitrinitarianos e etc. e tal. Mas, individualmente, eu penso que devemos buscar mais a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Clamar mais pelo poder do Espírito Santo, pela orientação do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, pela guia do Espírito Santo na nossa vida diária. E assim experimentaremos uma nova fase na nossa vida espiritual. Bom, que Deus abençoe. Na semana que vem estaremos com a lição 9. Até lá. Um abraço.